Nós vamos ler a palavra lá no Evangelho de Mateus. Não é capítulo 24, é capítulo 25. É uma parábola bem conhecida e nós vamos meditar um pouco nessa palavra, que eu acredito que Deus tem algo a falar contigo nessa noite, além do que Ele já tem tratado conosco. Evangelho de Mateus, capítulo 25, quem achou, dá um amém aí. Vamos lá? Capítulo 25 do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: Aí vem o noivo! Saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra, preparadas. Aquelas que estavam preparadas. Lá no versículo 10 ainda, entraram com ele para o banquete de casamento. E a Bíblia diz assim, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Queridos, nós, estudando os evangelhos, nós temos uma clara, uma ampla revelação de coisas preciosas para as nossas vidas. Algo que nós precisamos estar atentos, porque é de extremo valor para a minha vida e para a sua vida. Nós conhecemos um pouquinho a história dos evangelhos, aonde Jesus ele veio como homem, e como homem ele nasceu de uma mulher, cresceu, se tornou adulto, e quando ele se torna adulto, ele se batiza, ou ele foi batizado por João Batista, e logo após ele começa o seu ministério terreno. Dentro do ministério terreno de Jesus, ele começa a alcançar pessoas que necessitavam de cura física, de cura na alma e cura espiritual. E ele começa o seu ministério terreno, trazendo benefícios para todos aqueles que eram alcançados por ele. Ele curava, ele libertava e ele salvava pessoas. Ele consegue agregar alguns homens que se tornaram seus apóstolos, e além dos apóstolos, os 12, ele também teve aproximadamente 120 discípulos, pessoas que andavam com ele, pessoas que aprendiam com ele, e dentro desse processo que durou ao todo 33 anos, mas dentro do seu ministério, quando ele começa, durou 3 anos aproximadamente. Ele começa com um processo de cura, libertação,
palavras de salvação, palavras de entendimento para alcançar uma vida após a morte ou a vida eterna. E ele chega a um momento no Evangelho que ele começa a tratar de coisas futuras. Nós chamamos esse estudo na teologia de escatologia, ou estudo das últimas coisas. Ele começa especificamente no capítulo 24 de Mateus, ele começa a tratar de assuntos escatológicos, ou seja, assuntos de coisas futuras que haveriam de vir ainda. E ele começa a dar algumas evidências e alguns sinais que haveriam de se manifestar antes que se cumprisse a volta dele para buscar a sua igreja. E o capítulo 24 começa falando de dores, de sofrimentos, de pestes, de fome. E ele começa a falar de algumas coisas que inclusive nós estamos vivenciando no tempo presente agora. Nós temos visto os sinais evidentes de que a volta de Cristo está mais próxima do que muitas pessoas possam imaginar. Então ele começa a trazer algumas palavras de ensinamento, de orientação, para que nós pudéssemos nos preparar para esse grande dia que nós um dia vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Então ele começa a falar de algumas coisas que haveriam de acontecer, alguns sinais, e logo após ele começa a contar algumas parábolas. Jesus ele tinha o costume de ensinar por parábolas, porque Jesus ele sempre foi muito simples, até mesmo nos seus ensinamentos. Ele procurava trazer ensinamento espiritual de uma maneira simples para que todos pudessem entender. E ele começa a contar algumas parábolas, do capítulo 25 até o 26, ele conta algumas parábolas para que nós pudéssemos estar atentos aos ensinamentos dessa parábola. E a parábola em estudo nessa noite é uma parábola bastante conhecida, que é a parábola das 10 virgens. Ele começa contando essa parábola. E o que era uma parábola na época de Jesus? Ele contava uma história de fácil entendimento e depois ele vinha com uma aplicação espiritual. E ele agora usa o exemplo de um casamento na tradição judaica da sua época para poder explicar ou ensinar algumas questões fundamentais para as nossas vidas. Ele começa contando a respeito de... Ele vai falando, olha, o reino dos céus é semelhante, ou seja, é parecido. O reino dos céus vai ser algo bem parecido com o que eu vou contar agora. E ele vai dizendo, olha, haviam 10 virgens. Na verdade, as virgens, tem algumas pessoas que confundem as virgens com as noivas. Mas dentro da parábola, as virgens não era a noiva, como muitas pessoas aí entendem como as noivas, 10 noivas, não. As virgens, no casamento judaico, na tradição judaica, elas eram geralmente amigas da noiva, convidadas especiais da noiva, que acompanhava aquele momento solene do casamento, acompanhava a noiva com lamparinas nas mãos, e essas lamparinas iam lado a lado com a noiva para que iluminasse a noiva. Então, essas virgens, elas eram ali dentro da tradição judaica, do casamento no tempo de Jesus, pessoas muito importantes. Se nós olharmos hoje para um contexto contemporâneo às nossas vidas, era como as damas do casamento ou as madrinhas do casamento. Naquele tempo, as virgens eram pessoas que também eram importantes para a noiva, porque eram pessoas que ela tinha o prazer de estar com ela naquele momento especial. Então, só trazendo aqui uma alusão que as virgens não eram as noivas, elas eram as pessoas que estavam ali ao lado da noiva naquele momento muito sublime, muito especial para aquela noiva.
Mas, se você acompanhar a parábola, vai dizer que essas 10 virgens, elas tinham um compromisso. Qual era o compromisso? Elas tinham que ter as lâmpadas acesas para que pudesse iluminar a noiva no momento do casamento. E a Bíblia vai dizer que Jesus falou assim, olha, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E ele vai usar 2 termos. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Ou seja, 5 eram cuidadosas e 5 eram relapsas. Elas não tinham nenhuma preocupação com o dever que elas tinham de iluminar a noiva. E a Bíblia vai dizer que o noivo, ele demorou. O noivo demorou e enquanto ele estava ali demorando, a Bíblia diz que as 10 virgens pegou no sono. E aí à meia-noite, eu uso a meia-noite, outro dia eu estava pregando sobre isso, é um horário muito assim, muito espiritual. Você sabia disso? Porque a Bíblia fala de meia-noite como um momento inesperado. E se você analisar, a meia-noite, ela não tem um dia específico. Quando chega a meia-noite, por exemplo, hoje é domingo. Até 11h59 é domingo. Meia-noite é o quê? Ninguém sabe. Aí meia-noite 1 é o dia seguinte. Na verdade, 0h01 é o dia seguinte. Então, meia-noite não tem dia certo. Então, a meia-noite é um horário bem específico, porque fala de algo inesperado. E Jesus, ele contando a palavra, vai dizer que à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. O noivo está vindo. E aí, qual era o compromisso daquelas 10 virgens? Iluminar a noiva. Era um compromisso que elas tinham. Para quando o noivo viesse ao encontro da noiva, ela estava iluminada pelas 10 virgens. Só que quando o noivo está chegando, aquelas virgens, elas acordam desesperadamente. E aí, o que elas precisavam para acender a lamparina? Porque naquele tempo, hoje nós temos a lâmpada de LED, hoje tem bateria para você ligar uma lamparina, hoje tem o fio. Naquela época não tinha eletricidade, naquela época o combustível era o azeite. Naquela época nem o álcool ainda existia, a gasolina não existia, o querosene não existia. Então a fonte de energia naquela época era o azeite. E elas precisavam, para manter a lâmpada acesa para o encontro com o noivo, e elas participariam daquele momento, porque elas estariam ao lado da noiva, elas precisavam de azeite para que a lâmpada permanecesse acesa. Porém, a parábola vai dizer que as 5 prudentes estavam preparadas, porque elas tinham azeite para que a lâmpada permanecesse acesa. E as 5 eram insensatas, por quê? Porque elas não se preocuparam em ter azeite para manter a lâmpada acesa. E a Bíblia vai dizer que quando o noivo vem, ele percebe que as 5 prudentes estavam com suas lâmpadas acesas. O noivo, ele abre a porta, o noivo recebe aquelas 5 prudentes, e aí a Bíblia vai dizer que antes que acontecesse isso, as insensatas, elas pediram azeite às prudentes. Dai-nos do vosso azeite, para que nós possamos acender a nossa lâmpada. E eu quero chamar a sua atenção, você vai entender daqui a pouco onde Deus quer falar conosco, você precisa entender o texto. A Bíblia vai dizer que as prudentes falaram assim, não, nós não podemos dar a vocês, porque não seja o caso que falte para vocês e falte para nós. E a Bíblia diz que elas entram, o noivo fecha a porta, e enquanto as insensatas vai comprar o azeite, a porta se fecha. E aí depois elas chegam, batem na porta, e aí o noivo fala, olha, não tem mais lugar para vocês. E Jesus, ele está contando uma história natural, humana, usando o contexto do casamento judaico, para que nós possamos entender como vai acontecer naquele grande dia.
E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas dentro do texto que nós precisamos estar atento. Eu chamo a sua atenção para que essas 10 virgens, eu entendo que Jesus está tratando aqui com pessoas que deveriam ter um compromisso de ter a lamparina acesa, de ter a luz como referência de vida. Então eu entendo que essa parábola está muito voltada para as pessoas que estão no contexto de igreja, para pessoas que estão no contexto de uma congregação, que já se coloca como alguém que já teve um encontro com Cristo, participam de cultos evangélicos, pessoas que já são batizadas, pessoas que já participam de eventos dentro de uma igreja, ou têm alguns compromissos dentro de igrejas. Eu entendo que essa parábola está muito voltada para o contexto de pessoas que ainda não tiveram um encontro, que já tiveram um encontro com Cristo, e já faz parte de um contexto de igreja, porque a Bíblia diz que eram 10, as 10 tinham lamparinas, as 10 tinham azeite, porém 5 eram prudentes, porque tinha azeite de sobra, e 5 eram insensatas, porque não tinha azeite de sobra. O que eu entendo com isso? Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida como servos de Deus, ela precisa ser um referencial independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Se eu faço parte da igreja de Jesus Cristo, eu preciso ser um exemplo. A Bíblia vai dizer que Jesus nos vê como o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, a minha vida e a sua vida, como servos de Deus, nós precisamos ser uma lamparina acesa, nós não podemos apagar. Nós não podemos apagar, nós não podemos permitir que a nossa lamparina se apague, nós não podemos permitir que a nossa lâmpada ela venha dar pane e nós venhamos apagar. A Bíblia vai dizer que nessa demora as 10 dormiram, houve um sono. Eu entendo que dentro de um contexto escatológico, haverá um tempo em que haverá uma sonolência espiritual até mesmo dentro das igrejas, porque estamos falando de um contexto de 10, 5 prudentes, 5 insensatas. Mas quando se fala de uma sonolência por causa da demora do noivo, a Bíblia diz que as 10 dormiram. Dentro de um assunto escatológico, ou seja, o estudo das últimas coisas, eu entendo que haverá um momento que até mesmo os escolhidos vão vivenciar um tempo de sonolência espiritual. Até mesmo os escolhidos vão estar vivendo um momento de sonolência. Só que esses ainda vão ter azeite na lamparina. Porém, nesse período de sonolência, aqueles que têm a lamparina pode faltar azeite. É sobre isso que eu quero falar também nessa noite. Dentro desse contexto, o que eu percebo? Que quando a Bíblia fala de 5 prudentes, e o que é o prudente? É aquele que está pronto, preparado para o que der e vier. São aqueles que estão atentos, vigilantes. Jesus ele fala muito dentro de assuntos escatológicos, de coisas futuras. Ele fala de vigilância a todo momento. Ele fala de vigilância, que nós temos que ser como um servo vigilante. Nós temos que ser como as virgens prudentes. Por quê, queridos? Irmãos, daqui para frente, os dias serão maus. Nós vamos viver dificuldades. Nós vamos viver problemas, vamos viver pressões, vamos viver perseguições como servos de Deus. Vamos enfrentar crises econômicas, crises na saúde, crises de identidade no contexto universal, aonde pessoas acham que o errado se tornou certo e o certo se torna errado. Nós vamos ver isso acontecendo. Vamos ver essa multiplicação de iniquidade. A Bíblia vai dizer que por se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, a probabilidade ela é clara e evidente das coisas piorarem.
Infelizmente, nós temos que ter uma consciência de que, querido, nós vamos vencer essa crise da agora, mas logo, logo vai aparecer uma outra crise, porque é o princípio das dores. Nós vamos vencer a outra crise e virar uma outra crise. Porém, todavia, você servo do Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus vai te preservar, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Por quê? Porque enquanto a igreja estiver nessa terra, o anticristo não vai prevalecer. Então, enquanto você estiver aqui como santo de Cristo, você vai ser guardado dessas pragas. Isso não quer dizer que você não possa ser afetado. E dentro desse ser afetado é a hora que vem a sonolência espiritual. Nesse momento, eu acredito que tem muitos cristãos verdadeiros que estão abalados. Tem muitos cristãos verdadeiros que estão até desanimados, estão orando menos, estão lendo menos a Bíblia. O pecado está batendo na porta. Isso faz parte da sonolência. Isso faz parte do sono espiritual. Porém, você não pode permitir que a sua lâmpada se apague. Você precisa ser prudente nessa hora de crise, nessa hora de dificuldade. Por quê? Porque o que o inimigo quer é ver a sua lamparina apagada. O que o inimigo quer é ver você parando de orar mesmo. O que o inimigo quer é ver você parando de ler a Bíblia mesmo. O que o inimigo quer é você dizendo assim: se não tem culto, para que eu vou ficar acompanhando live? O que o inimigo quer é que você volte a fazer o que você fazia antes. Ele quer que você volte a beber, ele quer que você volte a fumar, ele quer que você volte a adulterar, ele quer que você volte a fazer coisas erradas. Porque se ele conseguir fazer isso com você, a sua lamparina vai se apagar. Você não vai ter mais a luz do Espírito Santo. Então essa é a hora de você estar atento, porque essa é uma crise que nós estamos enfrentando, que se você não vigiar como igreja, como servo de Deus, você vai apagar, você vai desanimar, você vai ver vários problemas se manifestando e isso vai te afetar. Então nessa hora, em nome de Jesus, que você possa, talvez a sua lamparina estava com o azeite já lá embaixo, a sua lamparina já estava quase se apagando, mas eu quero profetizar nesta noite, que o Espírito de Deus, porque o azeite na Bíblia, ele tem uma representação, ele tem uma tipificação, ele tipifica o Espírito Santo. Então que nesta noite você seja renovado, a sua lamparina não vai se apagar. Eu profetizo isso na sua vida, a sua lamparina não vai se apagar, o azeite virá sobre você, ele vai te renovar, ele vai te encher e você vai continuar aceso para a glória de Deus. Aleluia! Você vai continuar aceso. Por quê? Porque o inimigo pode estar querendo apagar você. O inimigo pode estar querendo roubar de você a presença do Espírito Santo. Na verdade, roubar não, porque ele não quer a presença de Deus. Ele quer tirar de você o Espírito Santo, a presença de Deus. Vem com propostas, vem com situações que possam contribuir para você desanimar, para você parar. Mas é por isso que eu estou aqui falando para você, porque você poderia estar agora em qualquer outro lugar e você talvez não esteja entendendo por que você está há tanto tempo acompanhando essa live, porque Deus está dizendo contigo: não permita que Satanás apague você. Não permita que o diabo roube de você a essência do Espírito Santo, porque você, como eu, nós éramos nada, nós éramos pecadores miseráveis, nós não tínhamos valor algum, humanamente dizendo, nós vivíamos pecando, vivíamos aborrecendo pessoas, famílias, mas o Espírito Santo, Jesus, ele olhou para mim, para você, e ainda que ninguém desse valor para mim, para você, Jesus deu valor para mim, para você, pegou a minha vida, pegou a sua vida, nos lavou com o sangue dele, colocou dentro de nós o Espírito Santo, mudou a minha e a sua história, fez eu e você viver como cidadão de bem. O diabo não quer isso, ele vai querer roubar isso de você, ele vai querer roubar isso de você, e aí cabe a você ser prudente, não permitindo que o Espírito Santo, a unção que Deus te deu de graça,
Porque é o que faz a diferença na sua vida, meu irmão. O que vai fazer a diferença na sua vida é a unção de Deus, é o Espírito de Deus. Porque é Ele quem vai te fortalecer no momento difícil, é Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai te encher, é Ele quem vai te dar força, é o Espírito Santo. Então, meu irmão, não permita que Satanás crie situações para que você não tenha mais o azeite. Aleluia! Porque o noivo pode demorar para você, mas para Deus e para o seu cronograma, ele não atrasa, ele não chega adiantado, ele chega na hora certa. E o noivo está voltando, aleluia! E você precisa ser prudente, precisa estar preparado para quando o noivo ouviu-se um grito, aí vem o noivo, você está aceso, aleluia! Você tem luz do Espírito, você brilha, você é a diferença no meio das trevas. Nós já temos vivido um tempo de sonolência até dentro das igrejas, porque dentro das igrejas, irmão, já estão aceitando muita coisa. Isso já faz parte da sonolência. Coisas que não era normal dentro da igreja, muita gente já está achando normal. Muita gente já está achando normal ter uma vida sexual fora do casamento. É normal. É normal já dentro da igreja. É normal o crente encher a cara dentro de casa, mas eu bebo dentro de casa. É normal para algumas pessoas. Sonolência espiritual. Ah, é normal, pastor. É normal. Meu irmão, não permita que o diabo roube de você a sua essência. Sal é tempero. Luz é diferença no meio das trevas. Você, como filho de Deus, você tem que ser a luz no meio das trevas. Você vai ser diferente mesmo. Você não vai ser igual. Você é diferente. É por isso que Romanos capítulo 12 vai dizer assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque o diabo trabalha dessa maneira. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, meu irmão. Eu acredito que lá no inferno tem um demônio chamado não tem nada a ver. Porque o que tem de gente que fala que não tem nada a ver, não tem nada a ver, e vai se tornando alguém igual ao mundo. Meu irmão, eu não fui chamado, você não foi chamado para ser igual ao mundo. Você é a luz, e como luz você vai brilhar no meio das trevas. Você vai brilhar, você vai ser diferente, e isso vai gerar em você, o que vai gerar? Algumas pessoas não vão querer te aceitar desse jeito. As pessoas não vão querer te aceitar, porque vai falar que você é o santarrão. Vão falar que você, agora o fulano foi para a igreja, agora ele mudou, agora ele se afastou da gente. Não é a gente que se afastou, não, eles que se afastam da gente. Porque se você é um crente cheio do Espírito Santo, o pecado não fica perto de você não, meu irmão. O carnal não vai ficar perto de você não. Eles vão te respeitar, eles podem até continuar sendo carnal, mas quando chegar perto da luz vai falar assim, ó, não faz isso não, ó, o irmão tá aí. E não faz com zombaria não, faz com respeito. Olha, vamos parar de falar isso aí, vamos trocar música. Porque você não está impossibilitado, irmão, de ter contato com essas pessoas, não. Até porque para você ganhar essas pessoas, você tem que estar perto deles. Você tem que estar perto deles. Eu tenho pessoas aqui em Rio das Ostras que eu já tenho amizade, que tem um carinho muito grande por mim, eu tenho carinho por eles. Hoje eu estava perto dessas pessoas, e aí ele estava com o carro, com o rádio ligado, ligou o rádio, aí veio uma música que não era legal, ele foi lá rapidinho, desligou a luz e falou assim, não, calma aí, o pastor está aqui perto da gente. O que é isso, irmão? Ver você como luz, ver você como alguém diferente. Mas se você não tiver a lamparina acesa, o que vai acontecer? Você vai se misturar com eles e vai ser igual a eles. Meu irmão, para de ser crente chuchu. Se aonde se mistura, você fica com gosto deles. Tá no meio do crente, você dá glória a Deus. Tá no meio do louvor, você canta louvor. Mas tá no meio do funk, você canta funk. Até balança a bundinha pra lá e pra cá. Desculpa a expressão. Você tá no meio da piadinha. Você tá lá e tá no meio da piadinha. Fulano tá lá vendo alguma coisa que não presta no celular, te chama, você participa daquilo. O que é isso, meu irmão? Tá apagado. Mas eu profetizo nessa noite que dá tempo de você ser aceso do Espírito Santo, dá tempo de você ser cheio da glória de Deus, porque o noivo ainda tá vindo. Ele está demorando para muitos, mas é porque o tempo não chegou.
chegou, mas o tempo está próximo, o noivo está vindo. E se você estiver com a sua luz apagada, você vai ficar. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O que é semelhante? É parecido, irmão. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo mundo que está dentro de um contexto de igreja vai estar no reino dos céus. A Bíblia fala sobre isso. A parábola das ovelhas e dos bodes. Ele vai fazer uma separação do joio e do trigo. O que é o joio? O joio é uma erva daninha que é muito parecido com o trigo, mas não é o trigo. É aquele que está dentro da igreja, irmão, com roupa de crente, está lá dentro da igreja, dá glória a Deus, dá aleluia, mas quando chega na sua casa, vive brigando com o marido, com a esposa, com os filhos, com o vizinho. Os vizinhos não gostam de você, porque você vive falando mal um do outro, cheio de fofoca na mente. O que é isso? É o joio. Tem gente que fala assim, pastor, eu vou sair da igreja por causa do fulano. Meu irmão, se você vai sair da igreja por causa do fulano, é porque você nunca foi à igreja. Você é um joio dentro da igreja. Se você vai sair da igreja por causa de irmão fulano, do irmão Beltrano, é porque você nunca teve Jesus dentro do seu coração. Porque, meu irmão, eu não estou na igreja por causa de pessoas, não. Eu não estou na igreja por causa de membro de igreja, não. Eu estou na igreja, sabe por quê? Porque Jesus entrou na minha vida, me tirou do funk, arrancou de mim as pessoas que estavam ao meu lado, que me levavam para o buraco, fez de mim uma nova criatura, e eu vou ser grato a Ele todos os dias da minha vida, porque Ele mudou a minha história. Eu não estou na igreja por causa de pessoas. Você não pode estar na igreja por causa de pessoas. Você precisa estar servindo a Deus verdadeiramente como cristão, dizendo, olha, independente do fulano, do Beltrano, o pastor, meu irmão, o pastor dos pastores é Jesus. Tem gente que fala assim, fulano se desviou por causa do pastor, o pastor vai dar conta por causa do fulano. Meu irmão, cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si. Precisamos entender que a igreja precisa estar acesa. Não permita que o inimigo roube de você a presença do Espírito Santo. Não permita, meu amado. Seja diferente. Seja alguém como luz que brilhe. Porque Jesus falou, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ele vai dizer assim, quem me segue não andará em trevas. Se você diz que segue a Cristo, você tem que ser luz. E não é luz só dentro da igreja, não. Não é luz só dentro da igreja, não. Porque eram 10 virgens, ou seja, isso representa que pessoas que estavam dentro da igreja. Eram 10 virgens, porém 5 estavam preparadas. E 5 não estavam nem aí, meu irmão. Tem dentro da igreja que não está nem aí. Tem gente que está pecando e está achando que não... não estou nem aí. Jesus não voltou, vai dar tempo, irmão. Vai dar tempo. Nós sabemos que Jesus vai voltar um dia para toda a igreja, mas Jesus está voltando nesse exato momento para muitas pessoas. Está voltando para alguém que morreu num acidente de carro, está voltando para alguém que morreu de coronavírus no hospital, está voltando para alguém que morreu de bala perdida, está voltando para alguém que morreu de câncer. Jesus nesse exato momento está voltando para muita gente. Então nós precisamos entender, meu irmão, que ou a nossa vida condiz com um verdadeiro cristão, independente de não estou indo para a igreja, mas você é a igreja, independente de estar indo para o santuário ou não, você que é a igreja, e você tem que ser a diferença. Você não pode permitir que essa crise, essa sonolência, por causa dessa dificuldade, arranque de você a sua essência. Amém? E a Bíblia vai dizer que quando Jesus está voltando, representando o noivo, aí tem gente que fala assim, me dá um pouquinho do teu azeite, me dá um pouquinho. Sabe o que eu aprendo que aí eu vou terminar aqui? Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Meu irmão, cada um vai dar conta de si. Eu não posso de maneira alguma salvar minha esposa. Minha esposa não pode de maneira alguma me salvar. Eu não posso de maneira alguma salvar minha filha. Minha filha não pode de maneira alguma me salvar. Eu posso contribuir, é claro, dando uma palavra, dando uma orientação. Eu posso contribuir com a vida, na vida de pessoas, para que essas pessoas busquem a salvação. Porém, cada um vai dar conta de si. Não adianta você ficar na sombra de ninguém, meu irmão.
Não adianta ficar na sombra de ninguém. A palavra, pastor, mas a Bíblia vai dizer que a mulher crente santifica o marido incrédulo. É claro, porque na hora certa, o marido, por causa da esposa, vai ter um encontro com Deus e vai fazer a parte dele. Mas cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si. Talvez você esteja se apagando porque você está olhando para a vida do outro. E da mesma maneira que você se apaga olhando para a vida do outro, você não se acende dependendo do outro. Você tem que fazer a sua parte. Eu posso orar por você, eu posso interceder por você, mas se você não tomar um posicionamento, você vai continuar apagado. Se você não tomar um posicionamento, a sua vida não muda. O pastor é apenas um instrumento para contribuir com a sua vida. O pastor é apenas um canal de Deus para fazer você encontrar o caminho e seguir no caminho. Mas eu não vou poder fazer nada por você. O seu irmão não vai poder fazer nada por você. A insensata, quando viu o negócio pegando... É porque tem crente que é assim, né? Quando o negócio começa a pegar, ora por mim aí. Ai, ora por mim. É o crente 6 horas. É o crente 6 horas. Por quê? 6 horas por mim, hein? 6 horas por mim? Leva meu nome no meu casamento. Meu irmão, na hora que o negócio pega, ele vai pedir ajuda do outro. É claro que nós estamos aqui para ajudar, mas espiritualmente dizendo, no contexto de estar pronto para o encontro com o noivo, você precisa fazer a sua parte. Porque, meu irmão, Jesus, a própria palavra vai dizer lá no, evangelho, no livro de Josué, quando Josué está para suceder Moisés, Deus diz para ele assim, ó, esforça-te e tem de bom ânimo e eu serei contigo. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Nem Jesus vai fazer alguma coisa por você se você não tomar um posicionamento. Porque Jesus não invade o coração de ninguém. Ele tem poder para fazer tudo. A única coisa que ele não pode fazer é ir contra a sua palavra. E se ele deu livre-arbítrio ao homem, é porque é só se você escolher e tomar uma posição. É só se você escolher e tomar uma decisão que você vai ser aceso. Meu irmão, quando as virgens insensatas pediram às prudentes, ela falou, eu não posso. Porque se eu te der, vai faltar para mim também. Sabe o que significa aqui, meu irmão? Que cada um vai dar conta de si e cada um precisa estar preparado. E a grande verdade é que o noivo vai voltar. E quando o noivo voltar, vai acontecer o que aconteceu aqui. Não vai adiantar você estar dentro de uma igreja. Não vai adiantar você dar glória a Deus só no culto na igreja. Não vai adiantar você usar apenas roupa de crente. Não vai adiantar. Você tem que ter uma vida lavada e remida pelo sangue de Jesus. E você precisa ter relacionamento com Deus para que a sua lâmpada permaneça acesa. E o noivo está voltando. Jesus está voltando. E você precisa estar preparado. Eu estou pregando para você que em meio a esse isolamento está desanimando, está parando. Vou voltando a fazer a coisa mesmo. Não tem igreja, não tem culto. É para você que eu estou pregando também. Para você que está aí, ó, fraco espiritualmente. Que nessa noite você possa decidir. Eu vou buscar o Espírito Santo. Eu vou me acender novamente. Aleluia! Se Jesus não voltou para você, dá tempo, irmão. Volte a orar, volte a buscar. Faça um jejum. Se fortaleça em Deus. Para de desculpa. Eu estou fazendo isso porque não está tendo culto. Eu estou vendo esse vídeo aqui porque eu não estou vendo culto, não estou no culto mesmo, não está tendo igreja. Cuidado, hein? Jesus pode voltar nessa hora. Porque o dia e a hora, ninguém sabe. E ele está voltando, irmão. E se você não estiver preparado, você vai ficar. Porque é muito fácil acreditar em Deus. É muito fácil acreditar no céu. O problema é que as pessoas não querem acreditar no diabo e no inferno. Mas se você acredita na Bíblia, a Bíblia fala que tem um diabo que está querendo companhia no inferno e tem um inferno que não foi preparado para você. A Bíblia diz que foi preparado para o diabo e os seus anjos decaídos na rebelião no céu. Porém, por causa das escolhas do homem, tem muitos indo para lá. E eu espero em Deus que você esteja pronto e preparado para quando soar a última trombeta, num abrir e fechar de olhos, você possa ser arrebatado para o encontro com o noivo nos ares. E se você morrer,
Antes de Jesus voltar, você vai ser um privilegiado, porque a Bíblia vai dizer que antes da igreja ser arrebatada, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Os últimos serão os primeiros. Aleluia! Eu espero em Deus que essa palavra possa mexer com você e você possa ser renovado nessa noite. E você possa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus, amém. Se essa palavra aí, em nome de Cristo, merece um glória a Deus, dá um glória a Deus aí, tá bom? Glória a Deus. Para honra e glória do nome do Senhor. Que eu estou dentro desse contexto também. Eu preciso ser renovado. Eu já estou sendo renovado nessa noite. Amém.